Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Pessoal, os ministros já estão se borrando de medo. Antes mesmo da aposentadoria, Barroso quer segurança vitalícia. É isso mesmo que você acabou de escutar. Segurança vitalícia. Será que ele está com medo de andar nas ruas? Por que será? Será que é porque eles feriram a Constituição e não exerceram os seus cargos como deviam exercer? É isso que você vai ver nesse vídeo de hoje. Antes de começar esse conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai me ajudar demais aqui na plataforma e eu sempre vou estar mantendo vocês atualizados. Já compartilhe e comenta esse vídeo aí, o que vocês acharam dessa decisão dos ministros. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E o ministro Luiz Roberto Barroso deixa o Supremo Tribunal Federal nesta semana, mas vai continuar com escolta e segurança garantidas pelo tribunal. Mesmo fora do cargo, ele terá direito ao mesmo protocolo de proteção utilizado durante o exercício da função, com equipe do STF em deslocamentos e eventos pelo país. A decisão foi tomada em junho, em sessão administrativa virtual, quando os ministros aprovaram a concessão de segurança vitalícia a ex-integrantes da corte que solicitarem o serviço. O pedido partiu do ex-ministro Marco Aurélio Mello e teve o apoio de Barroso, que votou favoravelmente à mudança. Segundo o Supremo, a medida foi justificada pelo aumento das ameaças e tentativas de agressão contra seus integrantes. Entre os ex-ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski mantiveram o benefício, enquanto Rosa Weber e Celso de Mello abriram mão da escolta. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Silvio, o ministro Barroso, então, optou por ser beneficiado por uma decisão do próprio Supremo de junho desse ano. Vale lembrar que antes da mudança, o serviço era limitado a 36 meses contados a partir da aposentadoria, podendo ser prorrogado por igual período. Agora, com essa mudança, o ministro que se aposenta pode escolher, então, esse esquema de escolta, de segurança vitalício. Parece ser o caso do ministro Barroso, que assina sua aposentadoria a partir do próximo sábado. Muito boa noite, Silvio. Boa noite, Paula, Ana, Cauti, Augusto, meu irmão. Boa noite você que nos acompanha. Pois é, Paula, isso já havia sido decidido na metade do ano. Como você disse, partiu do ex-ministro Marco Aurélio Mello, que passou 31 anos na corte, mas ninguém discordou. É evidente que os ministros do STF querem essa regalia, esse benefício. Eu acho que o período de 36 meses, que era o período considerado anteriormente, me parece muito razoável. Mas, ainda que não precisasse de nenhum dia de segurança, ministro do STF deveria ser uma figura desconhecida do pagador de impostos, do eleitorado, do grande público. Deveria se manifestar nos autos e não ser um rosto frequentador de programas de televisão, de microfones, de cantorias e páginas de jornais. Mas 36 meses, ainda assim, poderia ser algo razoável caso esse ministro tivesse tomado alguma decisão envolvendo narcotraficantes, né, envolvendo presos muito perigosos. Então, havia essa discussão naquela época. Bom, determinado ministro soltou um traficante, ou outro ministro prendeu, se manifestou a favor da permanência de um preso de alta periculosidade. Essa era a discussão, esse era o debate. Mas não é disso que se trata. Esses ministros, eles querem segurança vitalícia porque são políticos, porque se consideram políticos. E aí eles recorrem a algo que só ex-presidentes da República têm no Brasil. Fernando Henrique Cardoso, Lula da Silva, quando não estava no cargo, Dilma Rousseff, eles têm direito à segurança. Jair Bolsonaro também, mas está preso neste momento. Eles têm direito porque é uma concessão a ex-presidentes da República, que são políticos. Mas, hoje em dia, os ministros do Supremo Tribunal Federal consideram que a toga é só um artefato ali, um adereço.
eles são políticos. Ana Paula Henkel, boa noite, seja bem-vinda, Ana. Vamos aos números aqui. Eu trago um levantamento do site Poder 360 que mostrou que em abril desse ano 2025 o Poder Judiciário e nós, pagadores de impostos, vamos então gastar quase 130 milhões de reais com segurança privada, tanto para os ministros quanto para os prédios públicos que envolvem o Poder Judiciário. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula, Cauti, Silvio, querido mestre Augusto, boa noite à nossa audiência maravilhosa. Paula, muito pouco a acrescentar o que o Silvio disse. E o curioso é que você disse um número aí, né? Milhões e milhões e milhões de reais protegendo, fazendo a segurança desses ministros, agora um de maneira vitalícia, e a segurança aos prédios públicos, você disse. No entanto, o nosso dinheiro que paga a segurança dos prédios públicos, quando nós precisamos de acesso às câmeras de segurança pagas por nós nos prédios públicos, nós não temos. O ministro da Justiça resolve aparecer e dizer: não tem, acabou, venceu o contrato, desapareceu, foi apagado, o cachorro comeu, enfim. É um dinheiro que nós adoraríamos pagar, não no sentido de nós vamos despejar o dinheiro do pagador de impostos em Brasília, mas eu tenho certeza que se você perguntar qualquer cidadão: você aceita com seu dinheiro pagar a segurança dos prédios de Brasília, a segurança das câmeras de segurança para que se haja qualquer coisa, uma possível invasão, a justiça possa identificar quem entrou, quem vandalizou, quem colocou fogo em alguma coisa, quem colocou o nome de entrada na Câmara dos Deputados, por exemplo, mas nunca saiu? Claro que o pagador de impostos falaria sim. Nisso eu confio, só que nem isso a gente tem. São milhões de reais pagos para a segurança das narrativas desses ministros, porque para a segurança do Brasil não tem. Tanto que nós temos presos políticos por causa do 8 de janeiro, nós temos inocentes na cadeia porque as câmeras de segurança dos prédios públicos de Brasília não forneceram as imagens que precisamos. Augusto Nunes, boa noite, seja bem-vindo. Augusto, antes a escolta então era limitada até 6 anos após a aposentadoria do ministro. Agora liberou geral com essa decisão e eles têm direito, podem optar aí por escolta vitalícia, que foi o caso do Barroso. Boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu amigo Carlo Cauti, Ana, minha parceira, Silvio, meu irmão, boa noite a você que nos acompanha. Eu sou do tempo em que os políticos não pediam esquema de segurança, não usavam. E o Silvio lembrou muito bem, o Supremo hoje é um partido político. Agora, o Supremo acha que eles prestaram grandes serviços, todos os juízes prestaram grandes serviços ao país pela defesa da democracia. Isso torna as pessoas populares, e ninguém popular pede escolta, porque o político gosta de confraternizar com o povo. O meu pai nunca usou segurança, quando era prefeito. Depois eu tive um irmão que nunca usou segurança, numa cidade pequena e que tinha, evidentemente, os adversários do prefeito. Mas não havia isso. Quando eu dirigia 0 hora no Rio Grande do Sul, era fácil você encontrar na churrascaria, ali ao alcance de qualquer gesto hostil, da vaia, o governador, o prefeito. Não sei o que mudou, né? Ou sei, muito bem. O povo não gosta desse partido político não registrado que existe no Supremo, e eles estão se dando conta de que na rua eles ouvirão, no mínimo, uma vaia muito pedagógica. Muito pedagógica. Eu não uso segurança, não sou político, mas tem gente que não gosta de mim.
nunca vou aceitar esse negócio, tá? E a gente, quando pede, vai fazer o contrário do que se fazia. O político popular, ele gosta de remover barreiras entre ele e o povo. Exemplo, Bolsonaro. Bolsonaro não tinha a segurança em Juiz de Fora, aliás, era amadora total. Um dos responsáveis pela segurança, recrutado entre simpatizantes, estava tirando selfie aí no momento do atentado. O Getúlio, meu pai contava que ele viu o Getúlio em Rio Preto e o Getúlio pediu aquele gesto. Os adversários diziam que era demagógico, mas precisa ter coragem para fazer isso. Ele dizia lá para o povo, né, levai-me convosco, tá? Aí se misturava com a multidão. Claro que os tempos mudaram, agora é muito, muito, muito didático você perceber que os ministros querem segurança definitiva, vitalícia, porque eles sabem que o povo nunca vai esquecer o que eles fizeram. Pois é, imagina, Augusto, o Barroso tem 67 anos, até quando ele vai utilizar, poderá utilizar essa escolta? Pois é, olha, o Itamar Franco ia namorar no cinema, namorava uma oficial da PM e ficava bravo com os jornalistas que o seguiam porque ele queria namorar na matinê em Juiz de Fora, onde ele acompanhava a mãe doente. Eu vi o Fernando Henrique Cardoso passando a pé, sozinho, pelo viaduto do Chá, que é um bom teste de popularidade também. Então, quem pede segurança não é popular e sabe que não é. E o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, se manifestou contra o pedido de prisão do deputado federal Eduardo Bolsonaro. O requerimento havia sido apresentado pelos deputados Lindbergh Farias, do PT, e Talíria Petroni, do PSOL, depois de uma denúncia contra o parlamentar. O pedido foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, que solicitou o parecer da Procuradoria-Geral da República. Em documento enviado ao Supremo, Gonet alegou que os parlamentares não têm legitimidade para fazer esse tipo de solicitação, que, segundo o Código de Processo Penal, cabe apenas à Polícia Judiciária ou ao Ministério Público. O Procurador-Geral da República acrescentou ainda que a PGR poderá, em momento oportuno, avaliar a possibilidade de requerer medidas cautelares, inclusive no que tange a sua viabilidade efetiva. Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo. Cauti, só para a gente trazer mais um ponto, os parlamentares, o Lindbergh e a Talíria, pediram também ao Supremo que o Moraes determinasse o bloqueio dos subsídios, do pagamento de salários, das cotas, verbas parlamentares do deputado Eduardo Bolsonaro. E aí o ministro Alexandre de Moraes se manifestou dizendo que isso era da competência do Legislativo, que já estava tratando desse assunto. Boa noite, Cauti. E a PGR disse que esses dois deputados são um bando de ignorantes. Boa noite, Paula, mestre Augusto, Ana, Silvio, boa noite ao nosso público. Pois é, a PGR, de forma bastante elegante, simplesmente disse para os deputados Farias e Petroni: vão estudar, porque eles não sabem nem como funciona a liturgia jurídica mínima lá em Brasília. Acostumados como eles são a esse tobogã dos pedidos, né, a esses despachos auditivos, né, que eles vão no Supremo, fofocam na orelha de qualquer ministro e o ministro acata os seus piores pedidos, eles esqueceram que existe um negócio chamado lei. Existe o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Civil e Processo Penal, e simplesmente eles desconhecem todos os códigos da República Brasileira. Inclusive, isso é indicativo, né, porque o Lindbergh Farias, que se matriculou na Faculdade de Direito, nunca concluiu, porque estava mais ocupado a fazer manifestações na rua, né? Depois se jogou na carreira política, e o resultado é esse. Não sabe nem como funciona um pedido, né, eventualmente de prisão preventiva, para quem tem que fazer o pedido correto, né? Mas por quê? Porque estão acostumados também a esse tobogã do Supremo, né, que sai do Legislativo, vai direto para passa a Praça dos Três Poderes, vai direto no STF, o STF faz qualquer coisa que deputados ou senadores de partidos, até nanicos, como o PSOL,
pedem, né? Lembrando que o campeão, né, desses despachos auditivos era o Randolph Rodrigues, né? Que durante a pandemia qualquer desejo era uma ordem para os ministros do Supremo. Então, assim, esses atarantados dos despachos aí tomaram uma surra verbal da PGR que diz simplesmente voltem a estudar, porque não é por aqui que se pedem esse tipo de coisas. E o Alexandre de Moraes também deixou bem claro, como se precisasse, que quem decide isso é o Legislativo e não é o STF. Voltamos a ter o mínimo de decência na PGR e no Supremo. Ainda falta muito para voltar a ser um país normal, mas pelo menos é um sinal de um mínimo de lucidez, né? Você É isso aí, pessoal. Essa aí foi a notícia de hoje, trazendo as últimas informações para vocês no início dessa quarta-feira. Muito obrigado por você que assistiu até o final. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu comentário e também compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas possam ser alcançadas por esse vídeo. Muito obrigado e até o próximo conteúdo.